Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical SEMAD. Um tempo de ensino da palavra, crescimento espiritual e compromisso com a missão. A paz do Senhor, meus irmãos, com grande alegria que eu estou aqui de novo para comentar mais uma lição bíblica aqui na Escola Bíblica SEMAD. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o pastor Jonas e estou hoje com a responsabilidade de comentar a lição de número 4 da nossa revista, das lições bíblicas, que tem como assunto nesse segundo trimestre do ano de 2026, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaque e de Jacó, que são grandes referências de personagens bíblicos para as nossas vidas. Mas antes de eu começar aqui com o nosso texto áureo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar, enfim, ajudar com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas por esse assunto que é tão importante para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Também temos como objetivo ajudar os nossos missionários que se encontram longe da sede aqui de Imperatriz, em outros países, outros estados e cidades, aonde muitas das vezes falta até condições de terem acesso às lições bíblicas. Então, por meio desse vídeo, dessa Escola Bíblica SEMAD, você pode estar acompanhando as lições bíblicas e edificando a sua fé e compartilhando também com aqueles que você tem acesso. A lição de número 4 tem como título A Confirmação de uma Promessa. Quem não gosta de ouvir promessas? Todos nós gostamos. E a Bíblia é um livro, além de ser um livro de regra para a nossa caminhada de fé, ela é um livro que traz cerca de 8.000 promessas. Bem certo que algumas dessas promessas dizem respeito ao Antigo Testamento, que já se cumpriram na nação de Israel, nos povos da época. Outras dessas promessas fazem parte do período da igreja, que estão se cumprindo e irão se cumprir enquanto a igreja estiver na terra, e outros ainda mais à frente. Mas o que nos importa nesta lição é a grande promessa que Deus fez para Abraão. Texto áureo da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti e as suas gerações, por concerto perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 7. Verdade prática da lição de hoje. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ou seja, as promessas de Deus, elas não estão no mesmo nível das promessas humanas. Nós prometemos e nem sempre conseguimos cumprir. Pelo contrário, Deus promete e sempre Deus cumprirá as suas promessas. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Então, eu só vou fazer menção aqui da leitura bíblica, e aqueles, então, que desejarem fazer, façam aí com a sua Bíblia, e nós vamos já para o comentário. Mas antes do comentário da nossa lição, eu quero dizer que nós estamos aprendendo que mesmo sendo filhos de Deus e filhas de Deus, em determinados momentos da nossa jornada nós vamos encontrar adversidades. É o caso da vida de Abrão e Sarai, que depois nós vamos ver que o nome deles vão ser mudados para Abraão e para Sara. Então a gente está aprendendo com as dificuldades que eles tiveram na vida deles, no percurso deles. A vida deles nos mostra que as tensões podem se tornar oportunidade de crescimento espiritual e de transformação para as nossas vidas. E a nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos que eu quero citar de forma bem rápida, para que ele seja mais didático para o aprendizado daqueles que terão acesso a esse vídeo. Quando nós estivermos comentando o primeiro tópico da lição, o objetivo a ser alcançado é mostrar que Deus mudou o nome de Abraão e de Sarai. Ou melhor, mudou o nome de Abrão e Sarai. Veremos depois qual é
essa mudança. Qual foi essa mudança? Quando estudarmos ou comentarmos o segundo tópico dessa lição, o objetivo a alcançarmos é apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Então nós vamos ver que concerto Deus fez com ele. E por fim, no terceiro tópico, o objetivo específico é explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Então Deus fez promessas a Abraão e Deus fez pactos com Abraão. Contextualizando isso para os nossos dias também, Deus fez promessa para a sua igreja e Deus fez pacto com a sua igreja. E é isso que nós iremos associar ao comentário junto com a história de Abraão e de Sara. Como introdução da nossa lição propriamente dita, a revista traz o seguinte: Deus prometeu que Abraão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos de idade e a sua esposa, que além de ser estéril, não podia gerar filho, já estava com 99 anos de idade e mesmo assim Deus veio e prometeu a eles uma bênção de gerar uma nação ou mais de uma nação. Então nós veremos isso no transcurso da nossa lição, que tem como palavra-chave promessa. Então grave essa palavrinha. A lição de número 4 traz como palavra-chave a palavra promessa. Veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo, no tempo determinado. Tópico 1 da nossa lição de hoje: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Então houve essa necessidade de Deus mudar o nome desses dois grandes personagens bíblicos. Mas por quê? No Antigo Testamento havia uma grande preocupação com os nomes, porque eles transmitiam muita coisa. Uma identidade podia ser forte ou fraca conforme era apresentado o nome da pessoa. E aqui não foi diferente. Por exemplo, Abrão, seu nome original significava pai exaltado, ou seja, uma pessoa exaltada. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão. Então, Abrão para Abraão. Abrão significava pai exaltado. Abraão tinha um outro significado. Significava pai de multidão. Isso nós encontramos em Gênesis capítulo 17, versículo 4. Ou seja, se Deus deu a promessa para Abraão que ele seria pai de nações, então era de multidões, então tinha que mudar o seu nome. O número 2 do primeiro tópico registra a mudança do nome de Sarai, a esposa, a mulher de Abrão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Então o nome Sarai é em hebraico, ele significa minha princesa ou minha senhora. Nome bonito, não há dúvidas de que o nome era bonito, mas não estava alinhado com a promessa que Deus havia feito a eles. Então mudou o nome de Sarai para Sara. E o nome Sara significa mãe de nações. Ou seja, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões e prometeu a Sara, agora não mais Sarai, que ela seria mãe de nações. E assim então houve a necessidade da mudança do nome deles. O número 3 do primeiro tópico ainda, o pai da fé riu diante da promessa. Vejam só, que quando Deus se apresenta a ele, fala da promessa, num primeiro momento, pela situação, idade avançada, esposa estéril, parecia uma verdadeira loucura o que ele estava ouvindo, a ponto de até rir da promessa de Deus, e Deus levou em consideração isso. Vejamos aqui o que diz a lição então. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera. Ou seja, ele declara daí, um homem de 100 anos há de nascer filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? Vejam só, primeiramente, Deus quando falou para eles,
quando trocou o nome deles de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Abraão tinha, na época, 99 anos. E Sara, 89 anos. Um ano mais tarde, então, Deus fala novamente com eles. Por isso que ele faz a menção aqui, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos poderá gerar? E aí que acontece o episódio até de rir de forma assim a não acreditar que as coisas poderiam acontecer. Só que em Lucas capítulo 1, versículo 37, nós temos uma característica, um atributo, um poder de Deus, uma qualidade de Deus, que é a onipotência. E aí Lucas escreve dizendo assim: para Deus nada é impossível. Não foi impossível uma estéril gerar, não foi impossível um homem de 100 anos ser pai e nem uma mulher de 90 anos ser mãe, porque nada é impossível para Deus. Assim nós finalizamos o primeiro tópico, cuja sinopse, ou seja, o resumo, a visão geral deste primeiro tópico é: Deus muda o nome de Abraão, ou melhor, de Abrão e Sarai, de acordo com as promessas que ele havia feito. Quero lhe dizer uma coisa que não está contido aqui na lição, mas lhe serve para a edificação da sua fé. Sabe que seu nome também será mudado quando chegar lá no céu? Basta ler Apocalipse capítulo 2, aonde diz que o vencedor receberá uma pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome, que somente ele sabe e somente quem lhe concede aquele nome. Então até o nosso nome, quando chegarmos no céu, será mudado. Vamos para o tópico 2 da lição, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Aí Deus vai confirmar esse concerto agora. O número 1 diz: chamado de Deus a Abraão foi especial, um chamado diferenciado e um chamado direcionado. Podemos ver por toda a Bíblia que Deus estabeleceu pactos. Então esse chamado de Deus com Abraão gerou um pacto entre Deus e Abraão. E a Bíblia é cheia de pactos, traz diversos pactos. Você sabe, você que está assistindo esse vídeo, o que significa um pacto? Primeiro precisamos definir isso. Pacto é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas de ambas as partes. Isso é um pacto. Quando você faz um acordo com alguém, você está fazendo um pacto. E aí nós observamos que no Antigo Testamento é um pacto, e para o Novo Testamento a palavra pacto significa literalmente um novo concerto. Um concerto de uma nova forma do ser humano se aproximar de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Deus chamou Abraão e de uma forma especial e fez um pacto com ele. O número 2 do segundo tópico diz: qual o objetivo do concerto com o patriarca ou com os patriarcas? Havia uma necessidade, havia um objetivo, não era um concerto aleatório. O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação, Israel, mas era para trazer uma salvação a toda a raça humana, que não se efetivou no Antigo Testamento, porque assim era o propósito de Deus, mas se efetivou na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 3 e outras passagens também. E de que forma Deus abençoou? Nós observamos que da descendência de Abraão veio Jesus. Jesus, enquanto ele estava encarnado. Ou seja, todas as nações foram beneficiadas após o advento do nascimento de Jesus, da morte, da ressurreição e tornando-se então Jesus o Salvador da humanidade. A graça de Deus era e é para todas as nações, principalmente após o advento do novo, vamos dizer assim, do novo concerto, que é a mensagem trazida em especial no Novo Testamento. O número 3 do segundo tópico, ele também nos leva
a um entendimento a respeito dessas promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Então vamos ver essas promessas. Primeiro, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Está em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Então, Deus prometeu a ele essa proteção. Deus prometeu a ele esse cuidado. Primeira promessa, né, que está contida nesse concerto entre Deus e Abraão. Segundo, lhe daria muitos descendentes. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Mas veja só, precisamos recordar, Sara era estéril e já estava com 90 anos de idade. E Abraão era já um senhor de 100 anos de idade. Tudo bem, naquela época a longevidade era maior, as pessoas viviam mais, mas havia coisas que o organismo já não conseguia mais realizar, né? E uma delas, pela idade avançada, era gerar um filho. Também nós podemos observar que a terra de Canaã, como herança, também fez parte desse pacto, desse concerto, dessa promessa de Deus para com Abraão. E então ele deu essa terra de Canaã. Devemos lembrar que na primeira vez que Deus falou com Abraão, que ainda seu nome era Abrão, ele se encontrava em Ur dos Caldeus. E para ele chegar até a terra de Canaã, ele andou mais de 1.400 quilômetros, porque de Ur dos Caldeus até Padã Arã, aonde Deus falou novamente com ele, ele andou mais ou menos uns 900 quilômetros. Depois de Padã Arã, aonde estava lá seu sobrinho, Ló, que depois desceu com ele para Canaã, até Canaã dava em torno de 600 quilômetros. Então vejam que ele estava longe dessa terra, mas Deus fez promessa que ele iria herdar esta terra. Então, nós podemos verificar aqui que o Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo. E a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. E o pacto que Deus fez conosco por meio do seu Filho Jesus é um pacto de sangue, é um pacto remidor, é um pacto purificador por intermédio do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. Como eu disse, a Bíblia tem cerca aí de 8.000 promessas, mas a maior de todas as promessas não foi essa de Abraão ter filhos na sua velhice, de ele herdar Canaã como terra prometida para ele. Não foi isso. A maior promessa que nós encontramos na Bíblia é a promessa da salvação. Porque essa é uma promessa de efeito eterno. Promessa de cura, de prosperidade, de felicidade, tudo isso a gente encontra na Bíblia. Mas não são promessas principais, são promessas secundárias. A principal é a salvação eterna das nossas almas. E a sinopse do tópico 2, para irmos para o terceiro e último tópico e encerrarmos esta lição. O resumo, então, do tópico 2 diz: Deus confirma seu concerto com Abraão. Ele fez primeiramente e depois ele tornou a fazer o mesmo concerto, mesma promessa e confirmou por intermédio de pactos com Abraão. Aí o tópico 3, para finalizar, diz: o pacto perpétuo da circuncisão. O número 1 diz: todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. A circuncisão era um pacto entre o povo judeu e Deus. Então, todo o homem, todo menino, todo filho nascido homem, deveria, ao 8º dia, ser conduzido até o templo, depois, claro, de Moisés, tinha o tabernáculo, depois o templo, para ser circuncidado pelo sacerdote. Aqui ainda não tinha o ministério ainda sacerdotal, então o próprio Abraão fazia isso. Então era uma pequena cirurgia feita no órgão genital masculino e era necessariamente no 8º dia de nascimento do menino. Esse foi um pacto, então todo homem nascido
tinha que ser circuncidado. Como o pacto veio e Abraão já tinha a sua idade, né? Ele então se circuncidou aos 99 anos de idade. E ele já tinha um filho, que era Ismael, né? Com a sua serva egípcia, e ele circuncidou ele aos 13 anos de idade. Então esse foi o pacto da circuncisão, né? Mas a Bíblia fala de uma circuncisão não somente da carne, mas do coração. Então, para nós que vivemos o período da igreja, a circuncisão física não tem mais efeito algum. O que serve para nós é a circuncisão do coração. Sem esta, nós não temos a certeza, né, nem a oportunidade da salvação. Então vejam só, a circuncisão do coração, em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael quando esse tinha 13 anos. Próprio Abraão se circuncidou aos 99 anos de idade. Mas a circuncisão do coração é outra. Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Então o coração está voltado para Deus e está cheio de Deus. Isso é a circuncisão do coração. Na Nova Aliança, que é o Novo Testamento, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Então esse foi o terceiro e último tópico da nossa lição, falando sobre o pacto da circuncisão. A sinopse do terceiro tópico é: o pacto de Deus com Abraão se tornou visível mediante a circuncisão. Então, era possível verificar se uma pessoa estava respeitando ou não o pacto que Deus havia feito na nação de Israel, visto que Abraão é o pai da nação de Israel. Era visível esse pacto. Era só olhar para o homem, examiná-lo e dava para verificar se ele havia feito ou não a circuncisão. Diferentemente hoje, que a circuncisão do coração, ela não é visível fisicamente. Ela é vista pelas obras e fruto do Espírito nas nossas vidas. Como conclusão da nossa lição de hoje, quero dizer para vocês que vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Ou seja, um pacto de ser uma grande nação, pacto que passou por o concerto da circuncisão, também da troca de nomes de Abraão e de Sara. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. Então isso só se concretizou quando Jesus, nascido da descendência judaica, se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Então, por intermédio da história de Abraão e de Sarai, nós podemos, então, exercitar a nossa fé. Conhecendo a história deles, é um exercício de fé para a nossa vida cristã. Sendo assim, eu chego ao final desta quarta lição desse nosso segundo trimestre das lições bíblicas, aqui por intermédio da Escola Bíblica SEMAD, e mais uma vez eu peço para você, se inscreva no canal SEMAD, curta também os vídeos que aqui são colocados, a fim de que o conteúdo das lições bíblicas possam alcançar mais pessoas, compartilhe também, e quero dar a informação que na descrição do vídeo nós temos o material de apoio, se você desejar baixar, que está apresentado em PDF, também em PowerPoint e também o vídeo, em MP4, e para você poder baixar e ter esses subsídios para lhe ajudar tanto na divulgação dessa lição quanto na ministração, caso você também seja um professor das lições bíblicas. E assim, eu me despeço neste momento agradecendo a Deus
e a todos aqueles que assistirão esta lição de número 4. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição aqui no canal Escola Bíblica SEMAD. Escola Bíblica Dominical SEMAD, formando discípulos para alcançar vidas.